Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos, amém? Eu vou pedir para vocês se colocarem de pé, abrir a tua Bíblia. Nós vamos dar continuidade à mensagem que nós começamos, no mês passado, sobre Romanos. Romanos capítulo 12, versículos de número 1 e versículo de número 2. Nós vamos fazer a leitura nessa noite. Na mensagem passada nós tivemos a oportunidade aqui de tratar de Romanos 12, 1. Então aqueles que talvez não estiveram aqui, não ouviram a primeira mensagem, se quiser ouvir, me parece que está aí no aplicativo da igreja, no CCNV. E hoje nós pretendemos começar, eu não vou ter tempo aqui para poder terminar o versículo 2, mas eu pretendo começar a tratar com vocês a respeito do versículo 2. Então nós vamos ler esses dois primeiros versículos, vamos fazer uma breve oração, depois você vai se sentar e a gente vai passar um pequeno videozinho aqui, que eu vou explicar para vocês aí qual que é o fundamento desses. Nós vamos ter esse, depois vamos ter um outro pequeno vídeo e vocês vão entender por que aí no decorrer da mensagem. Muito bem, acompanhe na tua Bíblia, eu vou ler aqui na minha. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 que nós vamos tratar hoje: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai santo e bendito, nós te agradecemos, Pai, por estarmos na sua presença nessa noite. E ao chegarmos à sua presença santíssima, Senhor, nós reconhecemos todas as nossas falhas e pecados, Pai, e pedimos que o Senhor nos limpe de cada um deles, até mesmo dos que nos são ocultos, Pai. Pai, eu peço por mim, eu peço por cada um dos meus irmãos aqui presentes, eu peço por aqueles que talvez venham ouvir essa mensagem de forma eletrônica, que o Teu Espírito possa tocar em todos nós, Pai, que o Teu Espírito nessa noite possa ser soberano em nosso meio, que Ele venha falar comigo, Senhor, conosco, Pai, através da Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, ela venha nos alimentar, nos edificar, nos fortalecer, Senhor, e nos conformar a cada dia mais à imagem gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu vou pedir para a Júlia colocar, pode colocar, não solta ainda não, se puder desligar aqui à frente para poder facilitar a visualização. Antes dela soltar esse videozinho, um videozinho bem rápido aí, pouco mais de, acredito que de 1 minuto. E o que vocês vão ver nesse vídeo? Eu queria que vocês prestassem atenção para que no decorrer da mensagem vocês consigam fazer a ligação entre as imagens desse vídeo e aquilo que a gente vai falar aqui. Vocês vão ver a transformação aí de uma lagarta, que está aí naquela folhinha ali, e esse bichinho aí vai virar uma borboleta, vai ocorrer aí um processo que a gente chama de metamorfose, Então a lagarta ela vai ficar uma espécie de um casulo e depois ela vai virar uma borboleta. E por que eu escolhi essa ilustração, esse pequeno filme logo no início dessa mensagem? Porque, como eu disse aqui no culto anterior, no culto de maio, quando a gente começou a tratar de Romanos 1, os 11 primeiros capítulos de Romanos é como se Paulo estivesse falando para a gente assim: gente, vocês são essa lagarta aí, vocês eram essa lagarta, vocês eram esse bichinho feio, se é que eu posso chamar assim. E Paulo ele usa aqueles primeiros 11 capítulos para poder mostrar isso aí, para poder mostrar como nós nos transformamos de uma feia lagarta para uma bela borboleta. E aqui no capítulo 12, ele está começando a ensinar a gente a como viver como borboleta.
tá? Então é basicamente isso daí o sentido da ilustração. Pode soltar aí, por favor. Bem, irmãos, ocorreu aí, né? Pode ligar as luzes, por favor. Ocorreu aí com esse bichinho, né? Com essa lagarta, aquilo que em ciência, né, o pessoal vai chamar de uma metamorfose, uma transformação na forma. E basicamente é disso que a gente vai começar a falar com vocês nesse domingo. Ou seja, conforme eu disse um pouquinho antes do filme, né? Todas as doutrinas que a palavra nos traz, né, as doutrinas da salvação, elas vão levar a uma doutrina específica, que é a doutrina que a gente está estudando aqui, né, que eu estou ministrando a vocês, ministrei na penúltima quarta-feira e continuo a ministrar, que é a doutrina da santificação. Então, essa doutrina da santificação é como se os apóstolos, eles inspirados por Deus, eles olhassem para mim, para vocês nessa noite e falassem o seguinte: olha, vocês eram a lagarta, né? Vocês estavam rastejando por aí nos vossos pecados, em toda aquela feiura daquela antiga vida. Mas olha o que Deus fez com vocês. Deus colocou vocês ali como naquele casulo, né? Como sendo envolvidos pelo Espírito Santo, envolvidos aqui naquele casulo do sangue de Cristo, e salvou vocês. Então agora vocês não são mais aquela feia lagarta, agora vocês são uma linda borboleta, vocês foram transformados, vocês renasceram, vocês foram regenerados, vocês nasceram de novo. Então olha só, quando começa o capítulo 12, o apóstolo Paulo está falando assim: ó, gente, portanto, à luz de tudo isso, eu rogo a vocês que vocês entendam que vocês não são mais a lagarta, que vocês são uma borboleta, e agora vocês têm que começar a viver como borboletas, ou seja, vocês não são mais filhos da ira, vocês não são mais criaturas, vocês são filhos de Deus, então compete a vocês viverem como filhos de Deus. Então observe que o Senhor não nos salva apenas para nos levar para o céu. Levar para o céu é uma das consequências, mas o Senhor nos salva para que haja uma conformação à imagem de Cristo. E a doutrina da santificação é justamente isso. É esse processo no qual eu e você estamos envolvidos e estamos sendo transformados a cada dia, né? Depois eu quero tratar disso um pouco mais à frente com vocês, da transformação. Um pouco mais específico sobre a palavra transformação, mas enfim, todas essas doutrinas, essa grande salvação que nós temos, nos leva à santificação, ou seja, o objetivo é uma mudança de comportamento, é uma mudança de comportamento. E é lógico que quando a gente fala assim numa mudança positiva de comportamento,
é aceitável para todo mundo, inclusive do ponto de vista secular. Ou seja, para que existem as leis? As leis existem para que haja um bom comportamento, de maneira geral. A educação, né, ela também objetiva que o cidadão tenha um bom comportamento. Né? O conjunto de ética, que a gente pode chamar de moralidade, ela vai trazer uma série de regras para poder levar a um bom comportamento. Porém, não é dessa forma que a Bíblia ensina. Ou seja, a Bíblia, ela não foca primariamente essa mudança de comportamento, e sim uma mudança de caráter. Entende a diferença? As leis, a sociedade, o ensino, enfim, tudo que existe nesse mundo, e muitas das religiões que existem nesse mundo, elas focam primeiramente essa mudança de comportamento. Já a palavra de Deus não. A mudança de comportamento é resultado de algo muito mais profundo, que é uma mudança de caráter. Então, olha só, a doutrina da santificação, que é sumariada, que é resumida muito bem aqui nesses 2 versículos, de uma maneira gloriosa. O apóstolo, ele consegue nesses 2 versículos fazer um sumário dessa doutrina de santificação. Ela é uma doutrina vital para mim e para você. Ela é uma doutrina que ela não tem nada a ver com aquele que não é filho de Deus. Ela não é para aquele que não é filho de Deus. Ela não é aplicada àquele que não é filho de Deus. Porém, se você que está me ouvindo hoje, você nasceu de novo, você se considera um filho de Deus, se você foi lavado pelo sangue de Cristo, se você já não é mais a lagarta e sim a borboleta, essa palavra tem tudo a ver com você. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui é que isso tem que se refletir, ou seja, os resultados dessa tão grande salvação, isso tem que se refletir na minha vida prática e na tua vida prática. Ou seja, é a salvação sendo trazida para o nosso dia a dia. É a salvação mudando o nosso estilo de vida e, finalmente, mudando o nosso comportamento. Mas isso através do quê? Através de uma mudança de caráter. O caráter é uma palavra muito ampla, né, e que tem aí uma série de significados, mas dentro daquilo que eu estou querendo dizer aqui, nós sabemos que todos nós temos uma personalidade, e o caráter é aquela parte da nossa personalidade que tem a ver com a moral, com as nossas escolhas do dia a dia, com as escolhas da moral. É a parte da nossa personalidade que tem a ver com a índole, que tem a ver com a ética, ou seja, que tem a ver com uma mudança no nosso estilo de vida. Então, o que o apóstolo está falando aqui, que é muito bem ilustrado através desse vídeo, é que antes nós não éramos filhos de Deus. Antes nós estávamos condenados, nós éramos filhos da ira, nós estávamos todos condenados pelo pecado. Mas uma vez que nós sofremos essa transformação, então isso tem que mudar não o nosso comportamento. Isso tem que mudar o meu caráter. Isso tem que mudar o seu caráter. E aí a pergunta que nós podemos fazer para a palavra de Deus é como? Como a santificação ela muda o meu caráter? Porque olha só, o objetivo, eu estou fazendo esse contraste, é muito importante que você se lembre disso, é diferente do objetivo do mundo. O mundo está preocupado apenas em mudar comportamento, a Bíblia não. A Bíblia está preocupada em, primeiro, fazer uma mudança de caráter, para que, uma vez mudado o teu caráter, automaticamente o teu comportamento, a tua vida prática, o teu estilo de vida será mudado e estará alinhado com essa doutrina que nós chamamos na Bíblia de doutrina da santificação. Deu para entender até aí, irmãos? Está claro até aí? Então a pergunta é como? E o próprio apóstolo ele começa a nos responder através desses 2 versículos. Então, no versículo que eu tratei, né, não vou repetir aqui, aqueles que quiserem podem depois acessar a mensagem, mas basicamente no primeiro versículo, o apóstolo Paulo vai tratar do nosso corpo. Ele vai falar o seguinte: gente, lembra que eu falei para vocês que vocês usavam os vossos corpos, né, como instrumentos de injustiça? Ou seja, os vossos corpos eram utilizados apenas para os interesses, para os prazeres desse mundo, para as coisas desse mundo.
E agora eu estou falando para vocês que é para vocês pegarem esse corpo e entregar esse corpo como um sacrifício vivo. Lembra de Isaac, quando Abraão é chamado por Deus a entregar o seu único filho Isaac, né, naquele sacrifício? A hora que ele pega o cutelo lá para poder imolar, né, Deus fala: não, peraí, não. Por quê? Aquilo era um símbolo do verdadeiro sacrifício que viria através de Cristo. Então Cristo, ele se entrega por nós na cruz, e hoje, através desse sacrifício, eu não sou mais lagarta, você não é mais lagarta, nós somos borboletas, nós somos filhos de Deus. E então, como nós somos filhos de Deus, nós temos que também entender que o nosso corpo já não é mais nosso, que o nosso corpo já não é mais entregue, né, a toda aquela sensualidade, enfim, a todos aqueles padrões desse mundo, mas o nosso corpo deve ser entregue como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? É o vosso culto inteligente, é o vosso culto racional, é a vossa forma correta de adoração a Deus. Esse é o resumo do primeiro versículo. No segundo versículo, que nós vamos começar a tratar com vocês aqui nessa noite, tem 3 palavras aqui muito importantes, e é por isso que eu escolhi uma versão mais tradicional, que é a versão da Almeida. O versículo aqui, o versículo 2 na Almeida, ele começa assim, olha: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então nós vamos ter 3 palavras aí, que são 3 palavras-chave, e eu queria que você prestasse muita atenção nessas 3 palavras, tá? E é importante a gente começar a entender isso, para depois, numa próxima oportunidade, eu vou continuar aqui, e a gente conseguir entender a doutrina toda, o que o apóstolo está passando. Muito bem, as 3 palavras são conformação, transformação, e conformação e transformação estão ligadas à palavra mundo, correto? Não vos conformeis com o quê? Com esse mundo, mas vos transformeis, depois ele vai tratar da mente, do entendimento, mas com relação a este mundo. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é qual é o sentido da palavra mundo aqui. Porque em alguns lugares da Bíblia, essa palavra mundo, né, nós sabemos que o Novo Testamento ele foi traduzido no grego. Essa palavra mundo, quando ela diz respeito ao mundo geográfico, né, à terra, ao mundo físico, no grego está lá cosmos, né, então é a palavra cosmos. Se você procurar o original grego aqui, você vai ver que a palavra que é traduzida por mundo aqui no português não é cosmos, é aeon, né? Espero que eu esteja falando correto, porque eu não conheço o grego, tá? Mas é aeon. E quando a gente estuda o significado dessa palavra aeon ou aeon, não sei como se pronuncia, a gente percebe que o significado de mundo aqui é como se Paulo estivesse se referindo a essa era que nós vivemos, a esse século. Às vezes a Bíblia traduz por século. E o que é essa era, esse século? É o estado atual das coisas. É esse sistema, né? Então, olha só, quando Paulo se refere a mundo aqui, ele está se referindo a esse sistema que, olha só, o próprio apóstolo Paulo, depois vocês podem ler lá, em 2 Coríntios 4:4, ele vai falar que o Deus com D minúsculo, tá? Não o Deus da Bíblia. Ele vai falar que o Deus desse século é o diabo, né? É Satanás. Ou seja, o príncipe, o chefe desse sistema, dessa era aí que está se referindo aqui, é Satanás. Então essa palavra mundo, que se refere ao estado atual das coisas, ela diz respeito ao quê? A maneira que esse mundo, né, encara todas as coisas. Ou seja, há uma filosofia que procura colocar Deus de lado, ou fazer de conta que Deus não existe, ou às vezes até falar que Deus de fato não existe, e colocar o homem no centro. Então, a filosofia que impera nesse sistema aqui, nesse estado de coisas que a Bíblia está classificando como mundo, é uma filosofia que procura sempre destronar Deus e entronizar o homem. E
já que o homem é o principal, então tudo deve ser então para a glória do homem. Então tudo deve ser então para o prazer do homem. Então tudo deve ser para a felicidade do homem, para o desfrute desse homem. Porque toda a perspectiva desse aeon aqui, desse mundo que está falando aqui, é que tudo vai acabar aqui. Então, a hora que você der o seu último suspiro, acabou. Então, o que você tem que fazer? Você tem que curtir o máximo possível. Você tem que aproveitar o máximo possível dos prazeres desse mundo, das coisas desse mundo, porque, afinal de contas, segundo essa filosofia, né, não vai haver um juízo, não vai haver algo posterior a essa morte. Segundo essa filosofia, ou Deus não existe, ou se ele existe, ele é como você quer que ele seja. Então você quer um Deus bonzinho, você quer um Deus que empurra tudo para debaixo do tapete, então Deus é isso. Afinal de contas, né, essa filosofia procura abstrair Deus, colocar Deus como um ser, né? Deus é o que? Deus é o que você quer que ele seja, Deus é o que você acredita que ele seja. Todas as religiões levam a Deus e todos os deuses são bons, entende? É mais ou menos isso aí, né? Esse é o sentido da palavra mundo aqui. E o que Paulo está falando? Paulo está falando que nós não podemos nos conformar a esse mundo. Aí a palavra, né, no grego para conformação é a palavra esquema. Eu imagino que você sabe o que é um esquema, né? Esquematizar algo, organizar algo, né? Fazer um projeto ali em torno daquilo. Então o que Paulo está falando é o seguinte, que esse mundo, esse aeon, esse estado das coisas que eu descrevi para vocês através dessa filosofia totalmente focada no homem e que subtrai Deus da equação, ele quer te colocar num esquema. Esse esquema pode ser traduzido em algumas traduções aí, vocês vão ver a palavra amoldar. E está correto. Está falando o quê? O que é amoldar? O que é amoldar? Que é a mesma coisa do sentido de conformar aqui. É você colocar algo na forma de uma forma. Deixa eu dar um exemplo melhor para vocês. Lembra daqueles filmes, né, antigos de, sei lá, faroeste, que de repente você via um ferreiro lá tentando fazer uma peça? O que ele fazia com o metal? Ele aquecia aquilo ali, né? E transformava o metal em algo líquido para que então ele colocasse aquele metal aquecido numa forma. Então esse é o sentido da palavra. O que é se conformar com esse mundo? É deixar que o exterior, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, é deixar que o exterior influencie o interior. Entende? Isso é tomar a forma desse mundo, isso é se amoldar esse mundo, isso é se conformar a esse mundo. Aí eu vou colocar uma outra ilustração para vocês, que é o segundo videozinho, que aí nós não vamos ter uma borboleta mais, nós vamos ter aqui um camaleão. Então pode desligar a luz aí e colocar o camaleão aí para a gente. Só um detalhe, viu? Antes de soltar, gente, é muito interessante esse vídeo, porque o rapaz ele vai colocando ali alguns óculos, é isso, né? E esses óculos aí, o camaleão, ele vai ficando da cor do óculos, né? Muito interessante. Pode soltar.
Pode acender, por favor. Irmãos, eu acho que essa imagem do camaleão aí, ela ilustra totalmente o que Paulo está falando aqui, né? Você observa que à medida que aquele rapaz ele coloca um óculos de uma cor diferente, o camaleão ele fica exatamente da cor desse óculos. Ou seja, é a influência externa transformando ali a pele do camaleão. E é exatamente isso que Paulo quer ilustrar, que Paulo quer nos ensinar, né? E que a gente ilustrou através disso daí. Ou seja, o cristão, ele, a partir daquele momento que ele sofreu aquela transformação, que ele não é mais lá aquela lagarta, que ele é a borboleta, então Paulo está falando o seguinte, gente, é um contrassenso, é uma tremenda insensatez vocês então não viverem como uma borboleta, mas viverem como um camaleão, deixando que aquilo que é externo a vocês, deixando que esse sistema maligno, que é dominado pelo Deus dessa era, né, por Satanás, que isso transforme vocês. Não, está errado. Não é isso que pode acontecer. Vocês não podem entrar nessa forma, vocês não podem se conformar a isso. Mas olha só que bonito que o Evangelho nos ensina. Ele ensina o seguinte, que é justamente o que a gente vê no primeiro vídeo. O que aconteceu dentro de vocês, ou seja, a transformação interior, é que tem que se manifestar no exterior, e não aquilo que é exterior que vai influenciar o interior de vocês. Está entendendo? É isso que é a questão do entendimento de conformação e transformação. Olha só, quando a gente vê a palavra transformação em outras partes da Bíblia, por exemplo, vou lembrar de vocês uma outra parte da Bíblia que tem essa palavra transformação. É justamente no monte da transfiguração do Senhor Jesus. O que aconteceu naquele monte da transfiguração? O Senhor Jesus ele foi ali com 3 apóstolos, ele subiu ali no monte, e naquele momento ele foi mudando, né? A face de Cristo ali foi transfigurando ali e foi mudando de maneira que as suas vestes ficaram brancas, o seu rosto radiante. Enfim, naquele momento, né, aqueles discípulos eles tiveram uma noção de quem era Cristo de fato, porque até então eles estão vendo o Deus encarnado, o Deus que tomou uma forma humana para poder pagar pelo meu e pelo seu pecado, nós seres humanos. Mas naquele momento, Cristo, ele mostra um pouco daquilo que ele de fato é, da sua glória. E vocês percebem que os discípulos se sentem extremamente bem, né? Tanto é que Pedro, né, fala assim, mas Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar aqui, né? Então, uma outra figura que nós temos disso no Velho Testamento, né, é quando Moisés ele sobe no monte e ele tem o seu encontro com Deus, né, ali naquele monte, e quando ele desce do monte, o que o pessoal faz? O pessoal tem que colocar uma espécie de uma máscara em Moisés. Por quê? Porque o rosto de Moisés estava resplandecendo, não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Se fosse hoje, a gente teria que colocar um óculos escuro para poder olhar, tal era a glória que transparecia ali. O que Paulo está falando aqui para a gente, irmãos, é o seguinte: olha, essa glória alcançou vocês, essa glória transformou vocês. Vocês que eram a lagarta, agora vocês são a borboleta. Então, de forma alguma, vocês podem ser o camaleão. De forma alguma, vocês podem deixar que a influência externa venha afetar vocês. Mas é o contrário que tem que acontecer. Essa glória que salvou vocês, ela está transformando vocês a cada dia. E isso tem que transformar a mente, tem que transformar o entendimento de vocês. Então, olha só, é exatamente isso que Paulo está falando. Paulo está falando que a gente não pode entrar no molde desse mundo, mas por quê? Porque nós temos que nos transformar. Aquilo que aconteceu no nosso interior, a glória de Deus em Cristo Jesus, que nos salvou e que habita em nós através do Espírito Santo, tem que resplandecer através do exterior, né? É algo que a gente consegue ver com muita clareza num outro versículo que está lá em 2 Coríntios,
capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Diz assim a palavra do Senhor: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, isso é santificação. Santificação é você entender quem você é. Santificação é você entender que você é um filho de Deus. Santificação é você entender que você está em Cristo e que Cristo está em você e que Deus habita em você através do teu Espírito Santo e que por isso o teu corpo é templo desse Espírito Santo, que essa glória toda que há em Deus, ela habita em você. E você tem que deixar que, assim como aconteceu com a borboleta, que houve aquela transformação e de repente aquilo muda totalmente a vida dela. A borboleta já não vive mais se rastejando por aí. A borboleta não vive mais naquela forma feia de uma lagarta, naquela vida, né, limitada, mas agora ela tem asas, agora ela consegue voar, agora ela consegue pousar nas flores ali. Agora ela tem uma nova vida e todo mundo percebe que é radical a transformação. Né? Se você não visse o vídeo, não dava para associar a lagarta com a borboleta, mas é o mesmo bichinho, entende? E assim somos nós, ou seja, é uma transformação radical, é uma glória que tomou conta da nossa vida, e essa glória, diz aqui no versículo 18, é como se a gente tivesse com o rosto descoberto, está fazendo uma referência ao que eu falei a Moisés, e a gente como um espelho, a gente vai refletindo essa glória, nós vamos sendo transformados de glória em glória, ou seja, é aquilo que eu citei da última vez que eu falei aqui na quarta-feira, é como se a gente estivesse subindo essa escada da santificação. Nós temos um alvo que é a perfeição. Um dia nós habitaremos com essa perfeição. Um dia nós teremos um corpo completamente perfeito, completamente glorificado, assim como é o corpo de Cristo. Mas essa metamorfose, irmãos, essa grande transformação, essa grande modificação radical, Paulo está falando, gente, isso já começou. Então isso tem que tomar conta da vida de vocês, isso tem que afetar a vida de vocês, de tal maneira que a vida prática de vocês, que o estilo de vida de vocês não venha refletir o comportamento, o esquema desse mundo, mas venha refletir a glória de Deus. É isso que Paulo está falando, é isso que Paulo está nos ensinando aqui, através desse versículo de número 2. E eu quero encerrar essa mensagem, né, partir já para a parte final dessa mensagem, falando um pouquinho da palavra conformação, né? Depois, se Deus permitir, na próxima oportunidade, a gente vai falar um pouco mais de transformação e falar da transformação da mente, né, da modificação do nosso entendimento. Mas a palavra conformação, eu poderia ficar aqui vários cultos falando o que é se conformar a esse mundo. Eu sei que você sabe o que é se conformar a esse mundo. É igual o camaleãozinho ali, né? É igual o camaleãozinho. Mas eu separei aqui 3 palavras que quando você pensar na palavra conformar, eu quero que você se lembre dessas 3 palavras, porque eu acho que elas sintetizam bem o que a Bíblia quer nos ensinar aqui. A primeira palavra é extremismo. Extremismo está ligado à palavra mudança. Então, a primeira palavra, grava aí na tua mente, depois se quiser anotar, anota aí. A primeira palavra que tem a ver, é um perigo ali da conformação, é extremismo, e extremismo tem a ver com mudança. A segunda palavra é antinomismo, e o antinomismo tem a ver com aproveitar. Tá? Então, olha só, extremismo, mudança, antinomismo, aproveitar. E a terceira palavra é modismo, e modismo está ligada à palavra atualizar. Então deixa eu explicar rapidamente, eu tenho aí mais ou menos 10 minutos, eu vou tentar explicar para você rapidamente. O que é o extremismo? Olha só, tem gente que gosta muito da mudança, né? E a mudança faz parte da vida. Os tempos vão mudando, a tecnologia muda, a ciência muda, uma série de coisas nesse mundo vai mudando. Mas tem coisas que nunca mudam. Por exemplo, nós nunca podemos mudar, aqui eu vou tratar dessa questão da mudança relativa, por exemplo, à evangelização.
nós nunca podemos mudar a essência da mensagem, o teor da mensagem. A mensagem, ela tem que ser sempre bíblica. Então, toda vez que a gente vai trazer a mensagem, que a gente vai falar dessa boa nova do Evangelho, nós temos que focar o quê? A glória de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que falar da realidade da cruz, nós temos que falar por que Jesus morreu. E quando a gente vai falar por que Jesus morreu, às vezes é até ofensivo, porque a gente vai falar, ele morreu porque você é um pecador, ele morreu porque você era uma lagarta feia, ele morreu por conta disso. E olha, se você não se arrepender de verdade, se não houver uma operação do Espírito Santo que leve a você se conscientizar que você é um pecador e você se arrepender verdadeiramente, o destino seu, a Bíblia chama de inferno. E tudo isso é muito ofensivo. Então, muitas vezes, o extremismo leva as pessoas para o seguinte lado: não, vamos fazer uma mensagem mais tranquila aqui. Ou quem sabe, vamos trazer as pessoas e vamos oferecer bênçãos materiais para elas. Vamos falar que todo mundo vai ficar rico e rápido. E aí a gente enche a igreja, e enchendo a igreja a gente vai salvar essas pessoas. Ou vamos falar para elas que a gente tem o poder aqui para poder curar qualquer tipo de doença. E aí, curando qualquer tipo de doença, a gente enche a igreja, e enchendo a igreja a gente então vai converter essas pessoas. Então está errado, irmãos. Nós não podemos modificar o teor da mensagem. Ou então vamos fazer uma mensagem aqui que fale do céu, que fale do amor de Deus, mas que não fale da justiça de Deus, que não fale em condenação, que não chame o incrédulo de pecador, que não exija um arrependimento verdadeiro, que não exija uma mudança de vida e uma santificação. Vamos fazer assim. Entende o extremismo, irmãos? Esse é o extremismo num certo sentido. Agora, o extremismo num outro sentido é falar o seguinte: falar, não, peraí, esse celular está me filmando aqui, esse celular não pode filmar, isso aqui é coisa do diabo, vai colocar no YouTube e tal, isso aí não é de Deus, entende? Então é possível ir para o extremo de ambos os lados, Muitas vezes quando você vê aí o termo legalismo, tem muita coisa de extremismo no legalismo. Agora, por outro lado, o extremista, é aquele que sempre leva para um lado ou para o outro. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu era adolescente ainda, eu comecei a participar de uma igreja e teve irmão na época que falou assim: não, a televisão é coisa do diabo, e jogou a televisão no quintal e quebrou a televisão tudo. E, enfim, aconteceu aquilo. E eu reconheço que tem muita coisa na televisão que realmente é do diabo. Mas o que é interessante é que muitos desses irmãos que quebraram a televisão, ou eles compraram outra depois, mais moderna, ou, por exemplo, eles estão sem televisão até hoje, mas eles têm um computador e têm um smartphone. Então, olha só, entende? Se a gente for para o lado do extremismo, irmãos, daqui a pouco nós vamos ter que ir todo mundo para um monastério. Porque nós vamos falar: mas não é possível ter a minha profissão e viver nesse mundo. Mas não é possível, entende? Então, o extremismo é isso. Eu me lembro que, certa feita, eu vi um documentário a respeito do povo Amish, E é um povo muito bem intencionado em muitas coisas. Tem muitas coisas que eles fazem que é bom e é com boa intenção, Mas tem algumas coisas que são bem radicais, Por exemplo, eles não aceitam andar de veículo, pelo menos no documentário que eu vi, de veículo automotor, Tem que ser de carroça, ali. Não pode ter pneumático ali, não pode ter isso, Não pode ter uma série de coisas. Então você não pode ter a televisão, você não pode ter o celular, você não pode ter um monte de coisa. Mas uma coisa interessante que eu vi naquele documentário é que essas pessoas que se privavam de todas essas modernidades no conceito deles, muitos plantavam tabaco, plantavam fumo, Então, entende? Então, olha só, o extremismo, é sempre um problema. Nós não podemos amar a mudança pelo amor à mudança. Nós não podemos ser aqueles que falamos assim: mas o mundo mudou, então vamos ter uma evangelização moderna, vamos parar com esse negócio de pregar a palavra de Deus. Pastor, todo dia é teatro aqui, vamos fazer uma dinâmica, vamos mudar tudo. Não, o caminho não é por aí. Nós temos que ver aquilo que é essencial, nós temos que ver aquilo que realmente é tradicional e que nós não podemos abrir mão da tradição. Mas nós também não podemos ser extremistas em tudo isso. Então esse é um perigo. O outro perigo é o antinomismo. O que é antinomismo? A palavra nômia quer dizer lei. É aquele que quer viver como se não houvesse lei. Então é aquele crente, que vamos imaginar o seguinte, que a vida cristã é aqui em cima.
né? Santificação é aqui. E que aí embaixo é o mundo, é o padrão do mundo. Então ele quer viver aqui, ó. Ele quer viver bem na beiradinha, assim, ó. E, né? Eu não vou desequilibrar, entende? É aquele cristão que ele quer falar assim, não, mas eu quero ser salvo. Eu quero ser a borboleta, mas eu quero aproveitar o máximo possível da vida de lagarta. Eu quero também, de vez em quando, ser igual o camaleão. Eu quero também, de vez em quando me interessa, quando é legal para mim, quando me agrada, quando é do meu... Eu também quero um pouquinho da vida do camaleão, entende? Então, é aquele sujeito que quer viver como se não houvesse lei, que fala assim, não, mas agora é graça, eu estou salvo para sempre, e a graça é liberdade. Então, eu posso viver uma vida cristã sem santificação. Ele ignora aquele não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ele ignora tudo isso, né? Ele ignora uma série de coisas, e ele fala assim, não importa o que eu faço, eu sou borboleta, eu sou salvo, eu tenho Jesus, entende? Então esse é um perigo também de conformação. Então, se o extremismo tem a ver com a palavra mudança, e a gente tem que ter muito cuidado, o antinomismo tem a ver com a palavra aproveitar. Cuidado, por quê? Porque o mundo, ele está sempre querendo fazer aquilo que o ferreiro faz com o metal, ele está sempre querendo te aquecer através de uma série de coisas, para que você tome a forma desse mundo. E a última palavra é a palavra modismo, que tem a ver com atualizar. Em breves palavras, o que é o modismo? É aquele desejo, né, exagerado de estar sempre na moda. Existe uma gíria, né, eu não gosto de utilizar gíria em estudo, em mensagem, mas eu me lembrei aqui de uma antiga gíria que falava assim, né? Estar na crista da onda. Lembra? Então, é basicamente aquela pessoa que ela vive em função da moda desse mundo. Vai sair o iPhone 20, então ela já está na fila do iPhone 20, entende? Eu vou citar um exemplo rápido aqui, para falar da minha pessoa, para não falar de uma outra pessoa. Eu me lembro que há muitos anos atrás estava na moda camisa de homem ser uma camisa cheia de desenhinho, assim, tá? Imagina, sei lá, uma camisa cheia de abacaxi. Então tem uns 1000 abacaxi numa camisa assim. Não sei, vocês devem lembrar dessa época aí, né? Bem bordada assim. Irmãos, eu nunca gostei. Eu nunca gostei, né? Independente da moda ou não, eu nunca gostei disso. Sempre gostei de coisa um pouco mais básica, né? Mas enfim, eu me lembro que uma vez eu entrei na loja e eu me lembro que eu comprei aquela camisa. Não, mas está tão na moda, isso, aquilo. Eu comprei aquela, e eu devo ter usado umas 2, 3 vezes aquela camisa, depois eu odeio. Por quê? Porque foi algo que eu fui influenciado ali pela moda. Então o modismo, o desejo de estar sempre atualizado, é errado também, né? Por quê? Porque a moda é algo efêmero, a moda é algo passageiro, e o verdadeiro cristão, lembre-se disso, ele não deixa que o exterior dite aquilo que vai acontecer no interior, mas aquilo que aconteceu no interior, a exemplo da lagarta, é que tem que definir como vai ser a vida exterior dele. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.